Boa noite a todos. Good evening, everybody. Hoje nós temos mais uma edição da Hora da Internacionalização. We have another edition of the Hour of the Internationalization. Estamos aqui presentes com a Alexandra. We are here with Alexandra. Fará a nossa tradução para Libras. We'll do our translation to sign language. E estamos aqui com o Nicolas, que fará a tradução para o inglês. And we have Nicholas who will translate to English. Essa é uma noite muito especial. It's a very special evening. Porque temos uma equipe da Universidade de Concordia. Because we have a team from the University of Concordia. Que vai nos apresentar, então, as possibilidades de mobilidade acadêmica com o Canadá. Will present us the possibility of students going to Canada to study. A Hora da Internacionalização. The time of the internationalization. É um projeto de ensino destinado. The project of teaching that is destined. Para trazer informações sobre tudo que o IFSul, então, consegue executar no tema denominado internacionalização. Bring all the information that IFSul can bring regarding internationalization. Este projeto está ligado à Diretoria de Assuntos Internacionais. This project is directed to the direction of our Institute também, of International Relations. E também tem o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa. And we have the support of the Pro-Deanship of Research. Eu gostaria então de chamar a vice-reitora Veridiana Bosenbecker. I want to call the Vice Dean Veridiana Bosenbecker. Eu gostaria de chamar também a esse momento o Dr. Manfred Zoik. And I want to call the Dr. Manfred Zoik. Vice-presidente de Assuntos e Relações Internacionais da Universidade de Concórdia. Vice President of International Relations of the University of Concordia. Boa noite, Manfred. É um prazer tê-lo aqui conosco. Good evening, Manfred. It's a pleasure to have you with us. Estamos aguardando aqui a vice-reitora abrir a câmera aqui para a gente dar as boas-vindas. Boa noite, Veridiana. Good night, Boa noite. Veridiana, como você vai fazer essa abertura aqui da nossa Hora da Internacionalização? So we're going to start and we're going to open our Hour of Internationalization. Para dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados. To say hi to all our people that are invited to join us here. Uma boa noite a todos e a todas. Good evening to everybody. É uma grande alegria estar hoje aqui representando, né, o nosso magnífico reitor, professor Flávio Nunes. It's a huge joy to represent our Dean, Flávio Nunes. Recebendo, então, Para mim travou. Veridiana, tu pode repetir de novo? Um pouquinho. Então, é com muita alegria que hoje estamos aqui, né, recebendo o professor Manfred e sua equipe. We're joyful to receive here Professor Manfred and his team. Doutor Xinxin, doutora Ishla, doutor Mike, senhora Amanda. Então, parabenizo e agradeço, né, esse rico pelo professor Jander, né, também com apoio do Vinícius. I congratulate Professor Jander with support of Vinicius of this great project. Esse juntamente hoje recebendo aqui, né, a Universidade do Canadá para vermos, né, novas possibilidades, né, estamos dando por uma pandemia. We're receiving here people from the University of Canada of Concordia. We are seeing about, we're going to talk about opportunities of students to go study in Canada.
para podermos, né, estudar possibilidades de estreitar. So we're going to see possibilities to straighten the relationship between us and the university. Principalmente, né, em interesse da nossa pesquisa, extensão. Mainly to our interest of our research of extension here. Tá? Estudarmos as possibilidades, né, de termos essa mobilidade, né, entre os nossos estudantes. Studying the possibility of having the mobility between our students. Né? Seria uma grande honra para o IFSul, né? Would be a great honor to IFSul. Processo. Participate in this whole process. Então, o IFSul recebe, né, o Dr. Manfred e sua equipe de braços abertos. Sejam bem-vindos. So we receive Dr. Manfred and his team with big hug and all of you. Que possamos, né, estudar algumas possibilidades, mesmo durante a pandemia, de forma virtual. So we can see about other possibilities even with the pandemic we're in right now. E futuramente, né, que essas ações possam ser executadas de forma presencial, né? Como eu falei antes, né, a gente podemos ter intercâmbios entre os nossos estudantes, servidores, nas áreas de interesse, de pesquisa e extensão, né, entre as duas universidades. So in the future we can have this relationship in person, not just online. The opportunities of having exchanges of students and professors and all the team we have here. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e que tenhamos um excelente evento. So you all be welcomed another time, and may we have a great event tonight. Ok, muito obrigado, Veridiana, pelas palavras, pela recepção. Thank you, Veridiana, for all the words, for the reception. E nós o IFSul é de vocês hoje, estamos de portas abertas, sejam bem-vindos todos. IFSul is all yours tonight, so we are with open doors to all of you. Be welcomed, everybody. Muito obrigado, Veridiana. Bom, Manfred, gostaríamos então agora de te ouvir. So, Manfred, we would like to hear you right now. E acredito que o Manfred não precisa de tradutor, né, Manfred? I believe Manfred doesn't need translation. Não, muito obrigado. Eu vou falar, eu acho que, então vamos combinar o seguinte, a minha parte toda eu falo em português, meus colegas do Canadá sabem o que eu estou falando, não preciso traduzir nada porque a gente vai poder veicular mais informação para vocês, certo? Então, vice-reitora e colegas aqui do IFSul, nossa nova conveniada aqui, recente conveniada, muito honrado estar aqui com a minha equipe, hoje com toda a audiência que está aí olhando no YouTube e nessa plataforma. Muito obrigado por essa hora de compartilharmos alguma coisa sobre nós aqui em Edmonton. É uma grande honra para nós. Então, deixa eu começar, antes de apresentar um pouquinho sobre a universidade, um pouquinho sobre a mim mesmo. Eu sou um brasileiro, na verdade, imigrante ao Canadá, agora há quase 15 anos. Eu venho do panorama, desculpem para começar o sotaque e vocabulário aqui, eu já faz 15 anos que não falo português na questão acadêmica, só mais em casa, então aí vai faltar vocabulário às vezes aí, tá? Pessoal? Então, por favor, tome em consideração, venho do panorama acadêmico do Brasil, eu tenho trabalhado na universidade, e aqui estou há quase 10 anos na Universidade Concordia, onde comecei o lado internacional dessa universidade. Eu vou começar a falar primeiro aqui da cidade, tá? Eu não sei se toda a nossa audiência aqui, se alguém já esteve aqui em Edmonton, mas a primeira coisa que vocês vão fazer se vierem para cá para visitar, para fazer pesquisa, para estudar, para fazer intercâmbio, vai ser chegar em Edmonton. É a cidade onde nós viemos em 2007, chegamos em janeiro, e eu vou compartilhar um pouquinho, vou ver se dá aqui, ó, algumas imagens, e vou falar da cidade. Então, como eu não vou mais enxergar vocês, eu vou só precisar de um ok de voz, se vocês estão enxergando bem a minha tela, ok? Então, eu estou compartilhando aqui.
Por favor, me digam se conseguem ver isso aqui. Ok. Tá? Então, Edmonton é a capital de Alberta, né? Alberta fica no oeste canadense. Edmonton é uma cidade que a gente adotou como nova casa aqui. A nossa casa aqui é Canadá e Edmonton agora, né? Edmonton tem 1 milhão de habitantes, mais ou menos, assim, na cidade, e a área metropolitana, 1,5 milhão. Mas é diferente a constituição de cidade do que Porto Alegre, por exemplo, né? Que é bastante densa. Edmonton é bastante espreada, como se diz assim, né? Acho que se diz em português. É uma cidade muito verde, é a cidade que mais tem área de parque na América do Norte. Nós chegamos em janeiro, estava tudo branco, e quando começou a primavera, em maio, a gente ficou assim, admirado com é 26 vezes maior que o Central Park, para vocês terem uma ideia. Tá? É uma cidade com muitos festivais, cidade de educação, tem seis instituições de ensino superior em Edmonton, é um centro de cultura, a idade mais jovem das cidades do Canadá, a média de idade da população é mais jovem, e é uma cidade de inovação também. Tem energia, Alberta tem bastante energia, petróleo, né, gás, mas também energias alternativas, como a gente vai falar hoje, indústria e também shopping. Quem gosta de shopping aqui, o maior shopping da América do Norte está em Edmonton. Era o maior do mundo até uns anos atrás, mas agora é o maior da América do Norte. A skyline também está mudando, vocês podem ver aqui, ó, tem muita construção no centro. Vocês estão vendo a transição das fotos? Sim. Tá, a skyline está mudando, por exemplo, aqui tem esse prédio lá atrás, aqui é o maior do Canadá fora de Toronto. Tá? E aqui vocês podem ver que existem, cada ano tem novos bairros sendo formados para se morar em Edmonton. Olhem só como as casas são, como são espaços verdes. Então, mas também tem inverno, né? Nós estamos aqui na parte boreal do Canadá, então também tem bastante neve. Todo ano tem neve, sempre tem neve no Natal. E também o frio também não vai faltar, né? Aqui o frio pode chegar, sempre dá uns dias ou uma semana de menos 35 a menos 40 graus, né? Mas o normal é menos 15 a menos 25, isso é normal, né? Aqui para Edmonton. Eu vou agora parar com essas imagens aí, vamos ver se eu voltei aqui e vou colocar meu outro PowerPoint para falar da Concórdia. Deixa eu ver se vocês vão ver. Eu tenho que voltar. Vocês conseguem ver essa tela? Sim. Ok. Certo, então agora eu começo então sobre a universidade. Rapidamente, tá? Eu não gostaria de entrar em muitos detalhes, porque eu quero deixar também espaço para os outros e para a conversa. Essa universidade, essa nossa aqui, a nossa publicidade, é um U de you, você, U é you, né? O de universidade e U de você. Essa universidade é para você. Nós temos 45 cursos que a gente oferece aqui em Ciências Humanas, Ciências e Administração. Temos 2 programas de profissionalização, que são de pós-graduação, 4 mestrados e um doutorado que está começando esse ano aqui em Psicologia. Não é um PhD, tá, pessoal? É um doutorado em Psicologia, doutorado clínico, porque a nossa ênfase na Psicologia da Concórdia é clínica, é aplicada. Então, tem muita gente que já tem a Psicologia que está vindo fazer esse doutorado, que é de 4 anos, para aumentar a sua capacidade, o seu currículo. Nós temos 3.300 alunos, dobramos de tamanho, eu vou dizer por que daqui um pouquinho e como é que isso aconteceu. Temos uma população de 17% de alunos internacionais, bastante grande aqui. Nesses últimos 10 anos a gente cresceu bastante nessa área. Concórdia, a Universidade Concórdia de Edmonton, festeja seus 100 anos. Nesse fim de semana a gente teve os nossos festejos de 100 anos aqui, em 1921. Foi fundada como um college, uma escola de preparação para o seminário pela Igreja Luterana dos Estados Unidos. Então era uma pequena, modesta escola
que foi crescendo. E em 1987 recebeu a autorização de conferir graus, os primeiros graus bacharelados, né? Em 95 recebeu o nome de Concordia University College of Alberta, que é um centro universitário. Em 2015, já estava aqui desde 2012, a universidade ela rompeu os laços, não rompeu, isso é muito negativo. A Concordia se afastou dos laços da confessionalidade da igreja, porque não havia mais suporte, contato com a igreja há muito tempo. Então, nós somos subvencionados pelo governo por 50% das nossas operações, que nem as universidades públicas, mas a gente não é público, a gente é independente. Então, recebemos status de universidade inteiro em 2015, e a partir de lá, já começando em 2010, a partir de lá a gente realmente dobrou de tamanho aqui com alunos e com programas. Nós oferecemos, deixa eu voltar aqui, faculdade de humanidades tem bacharelados de 4 anos e de 3 anos. O 3 anos é parecido com o da Europa, o Bolonha, né? E aqui vocês podem ver aqui inglês, psicologia, religião e tal, né? Passamos para outra faculdade de administração, tem aí contabilidade, administração de dados, administração de conflito, finanças, administração de recursos humanos, liderança e marketing. Tá? Esse é de 4 anos, aqui é a administração. A seguinte é o 4 de ciências, e aqui está o nosso, vai falar aqui também depois do nosso D1 de ciências, da Faculdade de Ciências, Dr. Kamal. Temos aqui bacharelados de 4 anos aí nas biologias integrativas, celular e molecular, química, ciências ambientais, e informação de tecnologia e matemática. E também tem a opção de 3 anos. Qual é que é a questão dos 3 e 4 anos? Faz o bacharelado de 4 anos quem gostaria de continuar mais depois na pós-graduação. Faz o bacharelado de 3 anos, aqueles que gostariam depois desse partir para uma outra função mais profissionalizante. Tá? Então, é que nem na Europa um pouquinho. Eu não vou falar dos requisitos de admissão, porque isso é bastante complicado. Se vocês quiserem vir para cá, a gente vai ajudar vocês, tá? Aqui é a Faculdade de Educação ou Pedagogia. Essa é um programa de 2 anos, você já tem que ter um bacharelado para entrar na pedagogia da Concórdia. Isso assim, no Canadá, é uma pós-graduação, e você se torna professor de ensino fundamental. A nossa escola aqui prepara professores de jardim de infância até a 6ª série, e é considerada top na província. Tá? O pessoal aqui, nos últimos anos da faculdade, já recebe convite de emprego, né, das escolas, porque sabem que os professores saindo da Concórdia são excelentes. Então isso aqui é uma área muito boa para nós. As ciências também são super fortes aqui. Esse aqui é o programa chamado Saúde Ambiental, é de 15 meses, também é uma pós-graduação, e você se torna um inspetor de saúde pública. São só 5 escolas no Canadá que fazem a certificação de inspetores de saúde pública, e a Concórdia está aqui muito forte representada aqui, porque a maioria dos executivos do Canadá de saúde pública são egressos da Concórdia. Aqui temos as pós-graduações. Então, o nosso doutorado de psicologia, que está começando agora, em setembro mesmo, novo em folha, mestrado em educação, mestrados em sistemas de informação aqui, segurança, ou a governança da informação, o mestrado em ciências da informação, da tecnologia da informação, também temos aqui, é novo esse ano, e várias pós-graduações. Tá? A nossa internacionalização, a Amanda, que está aqui, vocês vão talvez falar com ela, é a nossa gerente de relações internacionais, e a Nancy é a que cuida dos alunos aqui, é a aconselhadora de alunos internacionais. Temos uma vibrante comunidade internacional aqui. Então, se você quer vir para a Concórdia, você vai ter se apronte para aplicar, veja o seu inglês, submeta seus documentos, aceite a oferta não tem vestibular aqui. Aqui a gente faz o estudo do currículo e do histórico escolar.
aceite a carta de admissão, aplique para um misto de aluno, prepare suas finanças, porque você vai morar no Canadá e tal, e vamos ver o próximo, um pouquinho lento porque é muito pesado. E daí você está aqui. E aí você está aqui inserido nessa situação vibrante de alunos internacionais que a gente tem aqui. 17% são 300 e poucos alunos internacionais, mais, são quase 700 alunos internacionais. E nós temos aqui atividades que são para honrar a cultura indiana, africana, brasileira, chinesa e outras coisas mais. É muito vibrante, isso aqui mudou bastante. Existem os suportes para alunos em geral aqui, que são aconselhamento, bem-estar, questão também de se o aluno tem problema financeiro, não tem o nosso banco de alimentos, o aluno pode ir lá e pegar comida e levar para casa de graça. Tem auxílio aos indígenas, learning accommodations é quando um aluno precisa de acomodação para aprendizado, algumas auxílios a mais para ter mais tempo na prova, assim por diante, acomodação para o aprendizado. E assim, muitos suportes de alunos aqui, como as universidades têm, mas eu estou muito orgulhoso com o que nós oferecemos aqui. Você também pode passar a fazer parte dos clubes, das atividades dos alunos aqui na Concórdia, que são as mais diversas possíveis. É um pessoal muito ativo aqui e divertido, tá? Tem clubes de tudo que é tipo. Clubes ambientais, tem clube LGBTQ, tem clube político, assim, quer dizer, a questão das United Nations, ou Nações Unidas, e assim por diante, né? Tudo clube de aluno. Também existe auxílio financeiro aqui, você pode receber bolsas, alunos nacionais e internacionais podem aplicar para receber auxílios financeiros. Não existe bolsa assim para fazer um curso inteiro, né? Mas existem vários auxílios financeiros que você pode procurar aqui. Existe também dormitórios no campus, não são muitos, mas nós temos 90 lugares e queremos ver se construímos mais aqui. Se não você pode alugar em volta do campus também. Essa primeira aula vai ter mais ou menos 30 alunos, essa é a média aqui, mas a ratio aqui é de mais ou menos 12 para 1, 12 alunos para um professor. Bem boutique. Não no sentido de elitista, mas boutique no sentido de que você é tratado pessoalmente aqui, tá? Você é um VIP na Concórdia. O professor sabe o seu nome. Não é aquela sala de 300 alunos, eu já tive 120 também no Brasil, né? Existe também uma garantia da Concórdia que é assim, o aluno que se inscreve nesse programa desde o início, esse é um programa gratuito, mas ele é tipo assim, aquele programa fora de crédito, você não recebe crédito, ele é extracurricular, esse é o nome. Você tem que seguir esse programa, se você segue esse programa, tipo assim no direito, você tem que fazer 500 horas de coisas extracurriculares, né? Segue esse programa, então no final você vai ter uma garantia da Concórdia. A garantia é a seguinte: se você não conseguir um emprego na sua área ou uma entrada numa pós-graduação na sua área nos próximos 6 meses depois da sua graduação, da formatura, a Concórdia lhe dá 1 ano a mais de graça para você vir aqui e fazer mais cursos e pegar mais habilidades e skills. Fique informado, nós estamos aí em toda a mídia social, né, contate-nos, a gente está aí, é muito prazer em ajudar vocês em qualquer pergunta. Eu fiz mais ou menos rápido, porque nós temos bastante coisas aqui para falar ainda sobre a tecnologia e tudo mais. Eu vou agora parar de share e vou fazer uma introdução para o... Ok, agora estou de novo aqui, eu me enxergo, e vou convidar e introduzir aqui, apresentar para vocês a primeira colega aqui que vai falar, a doutora Isha Katiel, que ela é nossa diretora de inovação e indústrias, e ela vai falar sobre um centro aqui. Doutora Isha, please come on camera to start your presentation on the Center for Innovation and Applied Research.
Thanks, Manfred. I am turning on the camera now. Ok, so aqui está a doutora Isha Katial, que está aqui conosco com quase 4 anos e está cuidando da questão dos centros. Deixa eu só fazer just a quick introduction on the CTC. Aos nossos amigos do Brasil. Nós começamos a parte de tecnologia e inovação aqui baseado num modelo e também extensão e cultura, baseado no modelo brasileiro, de onde eu sou de origem brasileira. Então, nós formamos, nessa pequena universidade que a gente tem aqui, nós temos um pequeno centro de tecnologia, que sim, são 3 centros. E a Isha que está comandando essa questão aí, e também com o Mike, depois que vai falar, com outro centro. E, então, nós somos muito orgulhosos, e desde 2016, termos os primeiros centros de tecnologia no campus aqui, baseado num sistema brasileiro, que não é muito comum para uma universidade pequena no Canadá. Ok, Isha, so now you can start presenting. Thank you. E eu vou traduzir. So, 2, 3 phrases, please. Thanks, Manfred. Hello, everyone. I am Isha Katyal, Director for Innovation and Industry. I will be presenting about the BMO Center for Innovation and Applied Research first, followed by my colleague, Mike Wade, who will be talking about our Center for Applied Artificial Intelligence, and then I'll come back in to talk about our Center for Applied Renewable Energy. Então, ela e o colega Mike vão apresentar sobre os 3 centros aqui, rapidamente. Os 3 centros o primeiro é o Centro de Inovação e Pesquisa Aplicada. For the BMO Center for Innovation and Applied Research, our mission is to advance industry and community interest by building and strengthening connections between that's Concordia University of Edmonton, and our external partners, and turning knowledge and ideas into solutions. Aqui, essa é a missão do nosso centro de CIR, que é de conectar a Concórdia com as audiências externas para trazer soluções a problemas em áreas de tecnologia. I've listed some of our partners, and just to show that we are very well connected with the innovation ecosystem that comprises funding bodies, that comprises innovation ecosystem partners, and early stage startups, some of which are listed here. Nós temos agora já uma lista boa de parcerias que você pode ver aqui, com um ecossistema de inovação na cidade, que inclui também órgãos de financiamento e órgãos de parceria na pesquisa. Nós temos, aliás, um laboratório próprio aqui, só para pesquisa aplicada com empresas. So who do we serve? Our core or our primary focus is on serving the Concordia community, which includes students, staff, faculty members, other centers, and research clusters on campus. Agora, a primeira constituição que nós servimos são os alunos, é a comunidade do campus aqui, os alunos, os funcionários e professores, para ajudá-los nas suas ideias e de empreendedorismo. In addition, we serve the local Edmonton community, which comprises small businesses, early stage companies, and innovators in general. Também nós servimos a comunidade de Edmonton, que são as empresas, são as pequenas e médias empresas, companhias de startups e incubadoras. And globally, we work with our international partners like you and other multinational companies that have presence in Alberta. E também globalmente a gente trabalha com já parcerias internacionais, como com vocês, o IFSul e outras parcerias. Aliás, para a Concórdia, just a little parenthesis here, para a Concórdia nós temos 3 áreas principais, não exclusivas, principais de ação internacional. É o Brasil, a Europa e a China. What do we do? Our services include research commercialization. So both for internal and external clients, we provide intellectual property strategy development and protection assistance, intellectual property management. Então, o que nós temos, nós oferecemos essas coisas, comercialização, propriedade intelectual e assim por diante. Né? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque para a gente continuar. Mas vocês podem ver aqui que é IP e comercialização.
We also help with business development, and some of our services include market research, marketing assistance, business strategy development, finding funding and assisting with financing, guiding project scope and budget creation, and providing project management assistance. Eu acho que é como vocês também nos Tech Center aqui, né? Pesquisa de mercado, marketing, estratégias, financiamentos, ajudar nos projetos e dar assistência a esses empreendedorismos. Some of our business incubation and acceleration services include lab and office space, and also computing capacity or infrastructure to help early stage companies in advancing their businesses. Sim, nós não temos, por exemplo, essa ela não disse, mas eu estou dizendo, nós não temos um campus dentro do campus, que é um tech campus, assim como universidades grandes no Brasil. Nós temos um espaço dentro de um prédio novíssimo aqui, que tem laboratórios e escritórios para incubação. Também temos, evidentemente, capacidade de computação aqui, infraestrutura para IT. We also have entrepreneur development programming, which includes workshops for entrepreneurship and also entrepreneur-led panel discussions. Our entrepreneurship education program called Innovation Launchpad at Q provides hands-on learning for first-time entrepreneurs. Então nós fazemos workshops e ajudamos, isso é tudo novo, que ajudamos em painéis e o Launchpad. Como é que é? Plataforma de inovação, acho que é Launchpad. Em português, se eu não me engano. É plataforma de inovação que a gente já tá na terceira edição com muito sucesso aqui na Concórdia. Some examples of our community participation where we take our faculty members to events like virtual reality after dark for more connections, both academic and industry. Participation in Alberta education entrepreneurship ecosystem, and industry-specific changemaker challenges where our students work with other post-secondary students to ideate novel solutions. Então esse centro leva professores e alunos para essas coisas que acontecem na cidade. Realidade virtual depois de escuro ou à noite, encontros de empreendedorismo e assim por diante, tá? Então esse é a missão desse centro aqui, é levar o pessoal a produzir ideias e sair para o business. Some examples of our early student and faculty-led companies that are listed here. So far, we've assisted 30 student entrepreneurs and 3 faculty members. Nós já ajudamos a 30 alunos e 3 professores em suas companhias, seus empreendedorismos. Então, você já tem os logos aqui, um dos alunos aqui, vocês podem ver que é Craft Tap, interessante, isso aqui é um app para ajudar você a achar as melhores cervejas artesanais na região. Tá? Então, isso aqui é uma startup dele. Uhum. Just showing a picture of our lab facility. It's state-of-the-art biosafety level 2 design lab that's available for companies to work in and get connected with our faculty and students as well. Esse aqui é o nosso laboratório novíssimo, a gente inaugurou em 2018 aqui, num prédio novo de 3 andares, que tem outros laboratórios de pesquisa. Esse é o nosso laboratório do TEC, que é para empresas e para professores com parcerias externas e alunos também fazerem pesquisa. É o último grito em construção de laboratório. Você pode imaginar, novíssimo em folha, né? That's all from me, and now Muito bem. We'll talk about Thank you, Isha. A Isha, então, terminou sobre esse centro. Agora convido o Dr. Mike Wade, que é o nosso... Ele é o antigo presidente do nosso conselho diretor, quando eu comecei na Concórdia, agora ele é um colega nosso aqui, ele é diretor do Centro de Inteligência Artificial Aplicada. So welcome, Mike, and you can present, and I will also do the same here and translate for you guys. Great, thank you, Manfred, and it's a real pleasure to be able to talk today about artificial intelligence at Concordia. Next slide.
Prazer estar aqui e falar sobre a inteligência artificial. Por favor, me perdoem, não é meu vocabulário normal, eu não sou um cientista, eu sou das ciências humanas, então, se faltar algum vocabulário em AI, vocês me ajudem aí. We just lost our presentation there. Maybe I'll just while we're sorting that out, maybe I'll provide a little background on AI at Concordia and the environment that we're working in Edmonton. Just a second, I need to translate, Mike. Enquanto a Isha procura o PowerPoint, ele vai dar um pouquinho de background de como começou esse centro, então. And Isha, you're trying to get that back up, right? The button to share my screen has disappeared now. Talvez os moderadores pudessem colocar a Isha como apresentadora novamente, daí ela quer apresentar também para o Mike. It's back. So, okay. Yeah, great, perfect. So a little background on the academic and AI environment in Edmonton. Some of you may be surprised to know that besides hockey, mountains, and cold, Edmonton also has a global reputation in AI research. Okay. Obrigado. Vocês talvez saibam que Edmonton tem uma reputação não só de montanhas, Alberta, montanhas e hockey, e mais uma coisa que ele disse que agora não me lembro. Mas também nós temos uma... Oi? Ele disse gelo. Gelo, montanhas e hockey. É isso aí, é a imagem de Alberta, né? Nós, além disso, temos uma boa reputação, Edmonton tem uma boa reputação nacional e internacional de inteligência artificial. In fact, when the government of Canada set up its pan-Canadian AI strategy, it chose Montreal, Toronto, and Edmonton to be its centers of excellence. Assim, o governo canadense coloca como os 3 centros de excelência Montreal, Toronto e Edmonton na questão da inteligência artificial. IA, você diz em português? Ou diz AI? AI, né? Tá, vamos deixar aí. Inteligência artificial. The Alberta Machine Intelligence Institute and the University of Alberta have attracted top AI researchers from around the world. This has had a spillover effect on the business community and other PSIs, other post-secondary institutions in Edmonton. Nós temos aqui uma entidade de AI forte em Edmonton, com a qual nós estamos trabalhando, aliás. E a Universidade de Alberta, que é a grande universidade aqui, que tem mais ou menos uns 40 mil alunos, atraíram mundialmente aqui especialistas e que também tem esse efeito de spillover, de passar para enriquecer outras entidades. The city has attracted large AI companies such as Google DeepMind, as well as innovation money to encourage local startups, including AltaML and Carbiza, are a couple among many AI startups that have flourished in the city. A cidade ela atraiu grandes empresas como Google DeepMind e outras mais, Carbiza, nós também trabalhamos com algumas aqui, que vêm se estabelecer aqui, né, nessa área. Next slide, Isha. The Center for AI at Concordia was founded in January of 2019. It was based on some early work done by our Chief Information Officer and his IT team. Esse centro foi inaugurado em janeiro de 2019. Esse foi o segundo centro que nós lançamos aqui, juntamente com o nosso chefe de informações e seu time de IT. This team's early efforts resulted in some early traction on commercial opportunities, and Concordia decided to formalize the work into an actual AI center in January of 2019. Então esse time já tem produzido coisas que levaram a cooperação com profissionais, outras oportunidades comerciais, e com isso nós formalizamos o centro com um nome e uma estrutura própria. You can turn the page, Isha. The center has 2 areas of focus, internal and external. Esses são as duas áreas de atenção do centro, são internas e externas. Internally, the center
works to develop academic programming capacity, which has meant the development of a Bachelor of Science in IT with a minor in machine learning, as well as a Master's of Science in IT with a focus in machine learning. I think you can go ahead. I think we can just do it in a just keep going. Okay, and so the center has also assisted in hiring AI faculty, as well as internships, commercialization of projects for faculty, staff, and students, as well as being part of a larger consortium of post-secondaries called AI Pathways. Então, esse centro, internamente, ele ajuda a fazer programação. Tipo, nós estamos agora tendo AI dentro de um bacharelado, dentro de um mestrado, coisa que não tinha antes, né? Essa instituição aqui. Nós já contratamos professores, tem estágios e projetos de comercialização, e também uma pathway, um caminho de AI que sai desde do segundo grau até o doutorado, na qual nós colaboramos com mais 3 universidades ou instituições de ensino superior aqui de Edmonton e uma de Calgary. We also have an external focus where we will develop industry partnerships, both locally and internationally, flexible IP policy, and a real focus on commercializing AI. Então, a nossa atenção externa é como ele disse ali, e se eu me lembro bem, can you go back, Isha, the slide, when I translate, so thank you. Desenvolver parcerias com a indústria, ter uma política de IP que seja flexível e comercialização. Thank you, Isha. Go ahead. Yeah. So the leadership team at the Concordia Center for Applied AI includes myself as a director, Isha Keitel, who's our director of innovation industry, who we work very closely with. Ed Boras is our research chair. Arul is our lead machine learning developer. And Mandira Das has just joined us as our business development lead. We're also supported by faculty. The next page, Isha. Do you want to go there, Manfred? Yeah, esse foi o time que esse centro tem agora, com ele como diretor e os colegas que são especialistas na área. Nós agora contratamos algumas pessoas e também os professores aqui que são conselheiros do centro. And then our faculty advisory assist us with a number of projects and our individuals we can call on if we need participation, additional research. So they're great resources for us. São esses 3 aí, especialmente, que ajudam esse centro com todas as atividades que precisam fazer do lado acadêmico. Next slide. In terms of areas of collaboration and research, obviously international is a big opportunity for us, we believe. We're looking for research collaboration, commercialization opportunities, and possible intellectual property licensing. Então, as áreas de colaboração e pesquisa são na internacional. Nós temos aqui pesquisa, comercialização, IP. Sim. We've also had a number of new industry projects recently. We're working on an intelligent chatbot using a machine learning approach. We've been doing some work in fintechs with lender-borrower matching, a lot of work in natural language processing, as well as computer vision. Todas essas questões essas entidades que ele mencionou aqui são as nossas parcerias industriais, das quais uma é desenvolvendo um chatbot, como é que se diz em português? É um robô de conversa inteligente, para ajudar pessoas que precisam. Some of our larger partners are listed here: Fortinet, EY, TELUS, and BMO. We've also got a number of mid-size and smaller partners as well that we've worked with at various stages. Algumas das nossas parcerias aqui, grandes companhias como TELUS de telefonia e internet, Banco de Montreal, e assim por diante. Tá? Parceiras muito... Thank you very much for your time today. E Mike, thank you, Mike. Ele diz obrigado pelo seu tempo hoje. Ok, thank you. And then, agora nós passamos para a Isha, que vai apresentar o terceiro centro, que é o Centro de Energia
renovável aplicada. Go ahead, Isha, please. Thanks, Manfred. So McNeil Center for Applied Renewable Energy was launched in January 2020. So it's one of the very recent centers launched at the university. Esse foi o terceiro centro que a gente lançou desde 2016, em janeiro de 2020, o mais recente, um pouco antes da pandemia aqui. It is a multidisciplinary center where we create a platform to collaborate, communicate, and jointly advance the adoption of renewable energy technologies across Canada with a focus on our Albertan communities. Esse é um centro multidisciplinar, né, que colabora, comunica e junta forças para avançar a questão da energia, tecnologias de energia renovável e alternativa. Porque vocês sabem, Alberta é um estado forte em petróleo e gás, mas aqui estamos nós para trazer diversificação que é necessário. Yeah. With the center, our goal is to create opportunities to explore renewable energy solutions, learn about the challenges faced by the energy sector, learn about careers in renewable energy sector, especially for our students, and interact with experts from across Canada and beyond. Esse centro, que aliás foi inaugurado oficialmente semana passada com as nossas festejos de 100 anos, ele explora soluções, as dificuldades que as energias sustentáveis o setor encontra, a indústria, governo e sociedade, também carreiras nesse setor, né, de repente, né, mutação de carreira para a energia sustentável e assim por diante, e também conversando com especialistas do Canadá e além do Canadá. Nós temos um grande especialista em Toronto que nos ajuda lá nesse centro. Some examples of projects or activities done at McNeil Care are the Renewable Energy Seminar Series. We are launching the second chapter of our seminar series on next Friday, September 16th, and these seminars happen every last Thursday of the month from 10 to 11 a.m. Mountain Time. Aqui vocês podem assistir, tá? Toda última sexta-feira do mês, 10 às 11 da manhã, nosso horário seria 1 às 2 no horário de vocês, né? No Brasil, vocês podem assistir essa série de apresentações sobre energia renovável. Mas qualquer dúvida, escrevam-nos, a gente vai mandar o link e os dias certinho, tá, pessoal? These presentations are also available on our website for those who are not able to attend during the live session for watching later on. Vocês podem assistir, as antigas estão no nosso website agora, já dá para assistir as que já passaram aqui, tá? As apresentações. We've also launched 2 extension courses. The first one being Renewable and Sustainable Energy Management. The short-term courses that are industry relevant and are led by industry experts. Então, o que a gente está fazendo agora, na extensão, que também é um modelo brasileiro, extensão e cultura na Concordia, nós estamos já oferecendo cursos em energia renovável e sustentável. Tá? Também podemos passar informações para vocês. The other course is Getting It Right on Renewables, which focuses on familiarizing the general public with the terminology used in the renewable energy sector. Esse curso aqui é pelo nosso colega, nosso amigo especialista de Ontário, Bill Eggleston, que é sobre acertar nas questões das energias renováveis. Significa qual é o vocabulário em torno dessa tecnologia, qual é o vocabulário correto. Tem muita concepção errônea em relação à energia renovável. And lastly, McNeil Care or McNeil Center for Applied Renewable Energy is also developing an extensive climate action plan for the university campus to participate actively in Canada's net zero goals. Esse centro também está liderando
o nosso plano de ação climática da Concórdia, que nós estamos em fase de finalização, onde nós queremos também participar ativamente nas ambições canadenses de net zero, em questão de emissões, né, no ambiente. That's all from me. Thanks for listening to me, and it was a pleasure. Thank you. Thank you, Isha. Muito obrigado, doutora Catiel e doutor Mike Wade, por apresentarem os 3 centros nossos. Eu agora tenho o prazer de chamar aqui, convidar aqui o nosso D1 da Faculdade de Ciências, Dean of Science, Dr. Patrick Kamal, who will explain in a few words about the areas that are of interest. Vai explicar das áreas de interesse de possível colaboração entre as nossas universidades. Aqui está o Dr. Kamal. Sure. Thanks, Manfred, and good evening, everyone in Brazil. My name is Patrick Kamal, and I'm the Dean of Science. Muito obrigado, Manfred. Boa noite a todos. O meu nome é Dr. Patrick Kamal, o D1 da Faculdade de Ciências. It was great to hear from Janda a little earlier on, and from Veridiana a little bit earlier on, that you really want students to come to Concordia. And as the Dean of Science, I really want to see that, and also we should be able to send students back down to IFSul. Como já disseram os colegas do IFSul aí no início, bacana saber que existe o desejo de fazer mobilidade de alunos, e nós gostaríamos também de mandar alunos um dia para o Brasil também. In the Faculty of Science, I have 3 departments. I have a Department of Biological and Environmental Sciences. I have ciências biológicas e ambientais. I have a Department of Mathematical and Physical Sciences. Departamento de Matemática e Física. And I have a Department of Public Health. E Departamento de Saúde Pública. And in the programming in science, I have both 3- and 4-year degree programs. Nós temos tanto bacharelados de 4 e de 3 anos nos nossos cursos de ciências. And as Manfred had alluded to earlier on, the 3-year degree program is quite valuable to students, because they can go on to what we refer to here as after degree programs. Como eu, Manfred, disse antes, o curso de 3 anos ajuda os alunos que querem continuar logo numa outra carreira ou passar para educação profissionalizante. And in that department that I mentioned, the Public Health Department, we do have an after-degree program that our Concordia students, either after their 3-year programs or their 4-year programs, if they so choose, they can go on to the after-degree program in the Public Health Department. You mean to do the after-degree? Yes, okay. Aqueles alunos que the 3-year is also pathway, right? Yep. Yeah. So, os alunos que fizerem os 3 ou 4 anos de ciências aqui podem passar para o programa de pós-graduação de ciências ambientais, que vão certificar na questão da saúde pública, da inspeção de saúde pública, Public Health Inspection, right? Yes. So that's correct. In Brazil, I don't know whether you have a 3-year or 4-year, but whichever system you have, then we should be able to very well connect your students with our programming here at Concordia. Não tem problema, a gente, como no Brasil, acho que a maioria 4 anos, o bacharelado no Brasil, acho, 4 a 5, depende. Não tem problema de conectar, se alguém quiser fazer o pós-graduação em ciências ambientais aqui. I have programs in biology, chemistry, mathematics, information science, physics, and I have a minors in all areas of our science. Certo. Então, os programas são biologia,
são ciências ambientais, química, física, matemática, ciências da informação. E também tem nos 3 anos. And this is our internalization and cross-pollination of knowledge is very, very important for our students. I'm sure Diana said that this is our internalization hour at the beginning. So as we internationalize between IFSul and Concordia University of Edmonton, then we can, in a sense, cross-pollinate the knowledge between Concordia and IFSul. E nosso desejo é que a gente possa interagir na questão da formação de informação e conhecimento entre as duas universidades como parceiras internacionais nas áreas das ciências. And on top of that, in our biology program, we have emphasis. We direct our students to learn a little bit more about biology. We have 2 emphases, cell and molecular biology and integrative biology. Temos 2 ênfases, biologia molecular e celular e biologia integrativa, integrative biology, right? Yes, integrative biology. Da biologia. And for our environmental science programs, we have an emphasis, as you all know, about the climate change, and Dr. Isha Katal talked about the climate action. We do have an environment assessment and remediation emphasis. Temos também aqui uma questão de ênfase ambiental na análise e remediação ambiental de problemas ambientais. Né? E let me just tell about Brazil. By the way, aliás, um colega da nossa faculdade de ciências levou grupos de alunos já 2 vezes ao Brasil. E os 2 grupos são a nossa conveniada PUC, ali em Porto Alegre, e os vizinhos de vocês, a FURG, em Rio Grande. De repente, numa dessas próximas idas ao Brasil, que são 2 semanas, de repente vão também ao IFSul em Pelotas, né? Porque não é longe aí, tudo perto aí, essa região maravilhosa do Rio Grande do Sul aí. I just talk about the next team of Dr. Chen could go also to IFSul here, right, one day. Yeah. For sure. Thank you. And also in our programming, we do have what we refer to as dual degrees. Our students can take a Bachelor of Science in Chemistry and at the same time take a Bachelor of Management. This helps our students in being able to be good managers once they go out into the field. And I can see this happening with IFSul. If you send students here, we can see whether you can have that kind of a dual degree or dual degrees connection. Isso é uma coisa que a Concórdia tem, que não muitas têm, uma dupla diplomação própria da Concórdia. Então, o aluno pode fazer um bacharelado em Química e, ao mesmo tempo, isso leva 5 anos no total, ao mesmo tempo recebe um bacharelado em Administração. Então, faz do cientista uma pessoa capaz de administrar e fazer negócios também, né? Administrar a questão do business da ciência, ou então a questão do funcionamento correto da entidade que vai trazer conhecimento científico à sociedade. And in the after degree program, I also have other programming. I have programming in implementation science. Nós temos também nessa pós-graduação temos ciências da implementação, implementation science. I have occupational health and safety programming. Segurança e saúde ocupacional de trabalho. And also health equity. E equidade na saúde. Se eu estou traduzindo bem no português, desculpa, eu estou trazendo um pouco literal aqui, tá? And especially these are important programs at this time and age because of the pandemic that we are having, because we need to know about the epidemiology of our disease and how things are, the populations and the different populations and how they are vaccinated. A questão da pandemia está nos ajudando também, está nos desafiando a ver como é que é essa questão da população, das vacinas e tudo mais, né? Ciências públicas, a saúde pública. That particular program, the environmental health program, trains
public health inspectors who go out into the province. And if you look at the province of Alberta, more than 85% of all public health inspectors come from our school here at Concordia University of Edmonton. E como eu já disse também, a nossa escola certifica inspetores de saúde pública e mais de 85% dos inspetores de Alberta são egressos da Concórdia. And lastly but not least, I have a Master of Science in Information Technology. And as we are talking through technology right now, as we are conversing through our screens, it's important to be able to communicate with the outside world. And the Master of Science in Information Technology has been quite successful. And as Mike Quaid mentioned a little bit earlier on, there's a lot of synergy between the CAAI and the Faculty of Science in developing the machine learning and artificial intelligence minors. Então, nós também temos nosso novo mestrado em Ciências em Tecnologia da Informação, mestrado de Ciências em Tecnologia da Informação, que nos auxilia toda essa questão de comunicação agora online, pós-pandemia, e que também trabalha bastante próximo com a inteligência artificial, nosso centro. And if your students come over to Concordia University of Edmonton, we have top-notch laboratory space, and we do believe in our students having hands-on experience. One thing that we are proud of is that if the students come to Concordia, if they go to our laboratories, they are going to do the actual work. It won't be not through a screen. Esse é outro lado da Universidade de Concórdia, sendo pequena e tratando pessoalmente cada aluno assim. Você não tem questão de massa, o aluno tem experiência pessoal, manual, dentro do laboratório, junto com o professor PhD, e aprende lá no laboratório. É muito boa a formação laboratorial na nossa universidade devido ao tamanho. A gente tem laboratórios de ensino e laboratórios de pesquisa, que são duas coisas diferentes. Aliás, isso é a minha adição aqui. I just said that we also have teaching labs and research labs. Okay. Yeah. Yes, sure. Yeah. Thanks, Manfred. And that's about it from my end. Thank you so very much. And it's a pleasure to have been invited for the IFSul Q evening of exploration. Thank you. Muito obrigado a todos e pelo convite. Foi prazer estar aqui com essa questão de parceria com a IFSul. E thank you very much, Patrick, and please stay around. We'll have questions for sure afterward. Sure. And I would like to invite now, eu gostaria de convidar aí a doutora Xin Fan, que é a nossa diretora do Centro de Estudos Chineses, que nós também criamos em 2016, e ela é diretora da Extensão e Cultura da Concórdia. Deixa eu só dar um background aqui. A doutora Xin Fan é altamente qualificada, ela é uma PhD linguista com prêmios do governo chinês, ganhou um raro prêmio como uma das melhores professoras de chinês do mundo. Só 10 pessoas ganham esse prêmio. E trabalhou para o governo de Alberta por 6 anos, até que ela chegou e chegou ao nosso time aqui na Concórdia. I was just giving a background about your being in the Alberta government and your background in PhD in linguistics, Xin, okay? Thank you very much for your kind introduction. So I will start to introduce the Office of Extension and Culture, which was established in October 2018. It provides students, faculty, students, community, a diversity of lifelong learning opportunities in a welcoming and engaging environment. Então, esse centro, na verdade é um Office of Extension, é um centro, por assim dizer, vocabulário aqui. Esse centro de cultura e extensão foi estabelecido em 2018 e que convida, isso também é novo aqui, não existe muito no Canadá, existe mais ou menos. A extensão não é assim como no Brasil, né, estruturada, pesquisas, ensino, pesquisa e extensão. E aqui, então, nós estamos engajando a comunidade para educação continuada. The Office Extensions program run outside our academic programs and support the development of students through a responsive curriculum, relevant academic support, and flexible delivery and culture activities.
Esse programa também auxilia e trabalha junto com a parte acadêmica, às vezes até tem mistura de questão para crédito e não, ajudando na formação também interna de alunos e de funcionários e professores na questão da extensão. E Flexible Delivery. Flexible Delivery é uma coisa nova. Pós-pandemia, nós vamos entrar num modo de, como é que se diz, ensino flexível. A Concordia está adotando o modo de ensino flexível, que vai incorporar alguns elementos online também. Nós vamos pegar o que tem de bom que a gente aprendeu dessa pandemia, tá? Our vision is to connect with the world through extension learning and cultural engagement. Nós temos a visão de conectar com o mundo através do ensino e engajamento cultural. So there are two missions under this vision. The first mission is about extension learning, which is to provide students with high-quality learning opportunities that advance their personal and professional development through customized hands-on skills. That was a long phrase. Okay, yeah, I'll separate that. Okay. A primeira visão aqui é de ensino. Ensinar para poder dar os skills, as habilidades necessárias ao cliente, ao estudante que vem para fazer uma educação continuada. And our second mission is about culture engagement, which is to empower our students, faculty, staff, and community members to participate in cultural projects and advance their applied research, indigenization, and inclusion at Concordia. A segunda visão e missão desse centro é de capacitar a nossa clientela interna e externa, eu digo cliente no sentido de estudantes que vêm aqui, né? Não é no sentido comercial aqui, para o engajamento cultural em todos os aspectos. É por isso que a gente também manteve o nome Extensão e Cultura. I believe we have four very strong strengths at the Office of Extension Culture. The first one is collaboration with our academic units within Concordia. The Advisory Council and Executive Committee play an important role to shape our growth. São 4 forças que nós temos, quatro coisas importantes. Uma é a colaboração com o lado acadêmico da Concordia. The members on our executive committee and also the advisory council include people represented from student association, faculties, indigenous knowledge and research center, athletics and recreation office, and also the CTC members. Nós criamos um conselho externo e interno, com membros externos e internos, que ajuda a administrar esse centro que são pessoas que vêm da comunidade indígena, da comunidade acadêmica, da comunidade indústria, da comunidade civil e até política da cidade, que fazem parte disso. The second strength is our strong connections with our community and cultural organizations. We have self-official test centers. A segunda força que não é a importante conexão com as entidades culturais aqui da cidade, ou outras também, tipo centros de testes de línguas. So we have CELPIP Official Test Center, IELTS Official Test Center, Goethe Institute Test Center, and Interdisciplinary Research Cluster on Linguistic and Language Education. Outra coisa que nós começamos aí nesses últimos 5 anos é forte atividade linguística com centros de teste. Nós estamos abrindo um centro de IELTS e IELTS, CELPIP também, que é para imigrantes, o Instituto Goethe também tem nós temos somos um braço do Instituto Goethe aqui, e também the last one was is an interdisciplinary research cluster on linguistics and language education. O grupo interdisciplinar de pesquisa em linguística
e ensino e pesquisa em línguas. And we also have many external cultural associations that have been actively engaged and supportive to Concordia's diversified extension programs. E como vocês sabem, o Canadá, e Edmonton particularmente, é bastante multicultural, Então nós temos bastante interação com as associações culturais de diversas etnias e backgrounds aqui, que colaboram conosco aqui para viabilizar a extensão e a cultura. The third strength of the Extension Culture Office is our benefit opportunities. We provide extension course benefit to Concordia's full-time faculty, staff, and alumni to support their career upgrading. E a terceira força é os benefícios que a gente realmente dá para os professores, alunos, funcionários e os egressos. Eles podem fazer cursos ou disciplinas ou workshops de graça. Eles têm uma cota assim para tantas por ano que eles podem fazer sem pagar. The last but not least strength is our flexible course delivery to improve the availability for these busy professionals to access our courses through online. E a quarta e a última força que nós temos é o modo de ensino que é flexível, que viabiliza muitos profissionais, eles estão no mundo inteiro, poderem usufruir da educação continuada que a Concordia oferece, através desse modo de ensino online e flexível. Maybe at the end of my presentation, I'll just share some popular courses that we offer. So we have contemporary issues on human rights. Então, alguns cursos populares aqui. Questões contemporâneas sobre direitos humanos. Renewable energy management. Administração de energias renováveis. Fundamental cybersecurity. Cybersecurity, a segurança de informação fundamental. Machine learning and artificial intelligence bootcamp. Aprendizado de máquina e inteligência artificial. Career transitions. Transição de carreira. Canadian cannabis industry. A indústria canadense de cannabis. Mental health studies. Estudos de saúde mental. Indigenous studies. Estudos indígenas. Maybe the last one is China and Chinese demography studies, which is actually taught by a Brazilian-born professor, Marcelo. Isso é interessante. E o último aqui que ela gostaria de mencionar são questões de sociedade e cultura chinesa, que é, na verdade, ministrado por uma brasileira que morou na China e que ministra esse curso aqui na Concórdia. Thank you. Muito obrigado a todos. Thank you, Sin. E nós ficamos à disposição para conversa com os colegas e perguntas, né? Então, passo a palavra aos moderadores dos colegas da IFSul de novo. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpe se foi mais longo, talvez, do que esperado. Foi ótimo, está sendo ótimo poder ouvi-los, Manfred. Muito bom mesmo. Quero chamar o Nicolas aqui para a sala, se ele está por aí ainda. E quero, assim, agradecer a essa possibilidade de poder conhecer, assim, de perto a Concórdia e poder perceber, assim, quanta riqueza, né, existe nos setores que vocês trabalham e as oportunidades que nós temos também para trabalhar com vocês. Eu gostaria de chamar aqui o professor Vinícius e gostaria de chamar também o professor Pedro também para fazer algumas perguntas. So I will just tell my colleagues from Concordia that we have some questions, and we will then I will call the different colleagues here to respond if it's applicable. Okay, then? Thank you. Não sei se o Pedro e o Vinícius estão por aí, podem entrar aqui na sala para a gente conversar. Entramos, Jander. Ok. Vinícius, por favor,
pode fazer a primeira pergunta, não sei se é para o Manfred ou para alguém da equipe, fica à vontade. Só o Nicolas vai agora traduzir um pouco aqui o que eu falei. Now we're going to have questions, so we want to start with Vinicius. If you have some question for them, now is your time to ask. Manfred, a pergunta vem geral assim. Como nossos pesquisadores podem desenvolver pesquisa em conjunto com vocês? Qual o caminho mais rápido para essa aproximação entre os nossos pesquisadores? So Manfred, how we researchers can be closer to you, how we can work with you, how we can have this approach with you guys of the faculty. Ok, então eu vou dizer aqui, vou também até chamar a Amanda aqui daqui a pouco para vocês conhecerem a Amanda, como é que é isso? Gerente de Relações Internacionais, manager. É o seguinte, nós temos um exemplo, como, por exemplo, uma professora nossa estava querendo fazer uma colaboração, mandou um e-mail, nós mandamos um e-mail para algumas comunidades e já, então, alguém da PUC disse que gostaria de participar. Então, desenvolveram uma pesquisa em biologia, até publicaram a URGS, a PUC e a Concordia junto. A professora passou um tempo lá, 3 meses, um professor passou aqui no verão, sobre biologia de peixes. Então, o professor poderia talvez engajar com a Amanda. So I would like to call Amanda here perhaps to say hi. And Amanda, just say, if a professor would like to collaborate with us, there is also this collaborative online learning. Would you like to tell us a little bit about these opportunities and how we can engage, right? Então, a Amanda vai explicar um pouquinho como é que eu poderia fazer. Yeah, so Concordia has recently been exploring opportunities for collaborative online international learning. Então, a Concordia ultimamente tem feito essas oportunidades de colaboração online internacional. So there's quite a bit of flexibility in what that would look like, but generally it's 2 faculty members or instructors, one from each institution, being paired up to work together on delivering a course to students. Por exemplo, é muito flexível, mas, por exemplo, a gente poderia combinar 2 professores de cada instituição para que tem afinidade na matéria, que poderiam, de repente, dar um curso juntos, ou fazer uma pesquisa juntos. So uma disciplina. Desculpe, disciplina, não é curso. Curso é outra coisa. Disciplina. Sorry, Manfred. So sometimes it's 2 courses that are very similar in subject matter, and other times it's 2 courses that are maybe complementary in a different way. Like, for example, we had a partner sharing with us that they were doing a COIL project between law and health, because sometimes there's legal matters related to health. Às vezes pode, então assim, só para lembrar, eu já fiz esse erro agora. Em inglês, course é o que no português é disciplina. E que no português é curso, no inglês é program, é todo o programa. Então existem disciplinas, you are right, Amanda, that's not the problem, it's my translation. Existem disciplinas que podem ser iguais ou então diferentes. Tipo assim, houve um exemplo de um professor no direito e outro na saúde, porque existem problemas legais à questão de saúde, né? So it's not necessarily collaboration on the research side, but an opportunity to work together to create some innovative teaching practices. Então aqui seria mais ensino do que pesquisa, né? Uma colaboração de ensino, de repente. And if there's ever any interest, you could just be in touch with me directly, and I would work on connecting with faculty member or instructor from our side. Então, se existe um interesse da parte de vocês, conectem comigo, com a Amanda, e eu poderia ver aqui, porque nós somos pequenos, né, em relação a vocês. Nós temos, assim, aquele número de professores. Se tem uma afinidade, um professor que gostaria de fazer uma colaboração com vocês, né? Mas sempre achamos alguém para fazer alguma coisa. Não sei se em todas as áreas, mas vamos ver. Thank you, Amanda. Isso aí eu espero que responda um pouquinho a indagação. Sim. Muito obrigado, Amanda, pela explicação. Thank you, Amanda, for all the explanation. E eu gostaria de chamar o professor Pedro para fazer também uma pergunta. I'd like to call Professor Pedro to ask a question. Obrigado, professor Jander.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o reitor de ciência, o professor Patrick Hamal. I'd like to ask Professor Patrick Hamal, the Dean of Science. Professor Patrick, pode abrir a câmera para... You can turn on your camera, Professor Patrick. Dr. Kamal, yeah, please come on camera. There is a question for you. Thank you. Sure, I did click on the button, but for some reason it didn't work. Here I am. Hello, Professor Kamal. Hello, Pedro. Como poderíamos fazer a aproximação entre diferentes grupos de pesquisa da CUI e do IFSul? How we can make the approach of two different research groups, CUI and what? And this, IFSul. Oh, and IFSul and the university. E uma segunda questão, poderia nos falar um pouco mais sobre os acordos de dupla diplomação que já existem entre a CUI e as outras universidades, por favor? Could you explain us about double agreement? Desculpa, essa segunda pergunta eu posso responder. I can answer that second question about the double degrees, but there is a question about the research classes. Yeah, please go ahead. And for sure, Pedro, thanks for your question there. We do have collaboration with the international partners, and I'm sure that researchers from IFSul and researchers from CUI can come together on a project to look at a particular area. But if the researches are too different, then there's no collaboration. But if we start from the infancy, i.e. right from the start, we get some professors from IFSul and some professors from Concordia to work on a single project, then that can be done. And some components can be done here in Canada, some components done in Brazil, and then we can collaborate that way. Certamente dá para fazer. A gente deveria averiguar quais são as áreas que são de interesse e aí ver o professor ou os professores que gostariam de participar e fazer uma pesquisa que se faça em parte aqui e em parte no Brasil. Como eu já falei que já fizemos com uma outra conveniada, né, colega nossa. Então é possível, né? Nós não temos muitos grupos de pesquisa, nós temos 11 grupos de pesquisa interdisciplinar. Em ciências temos um sobre is that Patrick, that research cluster on Alberta fish, is it still active? It's not very active nowadays, but we can revive it because we had what was it, Nelson from Puki, was it? Yeah. Existe um grupo de pesquisa em peixe da Alberta, onde o professor Nelson Fontoura da PUC estava participando, mas tranquilo, dá para a gente ficar em comunicação para ver como é que pode funcionar. E se quiser, seu Pedro, eu posso falar da dupla diplomação da Concordia. Então é o seguinte. Por favor. Alguns anos atrás, nós estabelecemos o primeiro dupla diplomação chamado Double Degrees, com a instituição francesa. O aluno faz 2 anos de francês aqui, vai para a França, lá na Bretagne Sud, e faz 1 ano lá. E aí recebe os 3 anos, 2 bacharelados. O nosso bacharelado em francês e o da França. Assim também estabelecemos um com a China, logo depois, com a ajuda da doutora Xin Fan, estabelecemos com uma universidade muito prestigiosa de Beijing, chamada Beijing Foreign Studies University, BFSU, uma dupla diplomação em administração. Então, o aluno faz 1 ano na Concordia, vai 2 anos para Beijing, estuda administração lá, volta para a Concordia e vai receber os 2 bacharelados de administração, da Universidade Chinesa e a nossa. Se há interesse para dupla diplomação, isso é uma coisa nova para a Concordia, toda a internacionalização é nova, mas se há interesse nós não temos ainda na ciência, nós temos em administração e nas humanidades, como eu já falei, no francês. Em ciências não temos ainda nenhuma dupla diplomação. Então, se há interesse, a gente poderia conversar para ver se a gente pode estabelecer. I'm just saying
Patrick here, that we don't have a double degrees yet in science, but if there is interest, it was our desire to get our first double degrees going with the Faculty of Science. So For if sure. there is interest from IFSul, we should talk, yes. For sure. Thank you. Obrigado, Manfred. Nós, pelo IFSul, para dizer para o senhor Kamal, nós temos acordos de dupla diplomação já vigentes em funcionamento com universidades francesas, iniciando agora com a Universidade de Portugal, e temos o máximo interesse de fazer também com vocês. É só a questão de identificar como que nós poderíamos trabalhar junto nesse sentido. We already have double degrees accords with universities in France and Portugal, and we would like very much to have a double degree accord with you guys from the university. That would be a very welcome move, Pedro. So maybe Manfred and you and I, we can talk a little bit further, and then we can see how we can start double degrees in science. Okay. Thank you very much, Mr. Kamal. You're most welcome. Thank you. Ok. Muito obrigado, então, a todos por participarem desse webinar. Thank you very much to everybody to participating in this webinar. Eu gostaria de chamar a professora Veridiana, nossa vice-reitora. I'd like to call our Vice Dean, Professor Veridiana, para fazer o encerramento, então, dessa live. To speak a little bit and close our live. E após a fala da Veridiana, eu gostaria que o Manfred também falasse, e aí, ao final, damos por encerrado esse momento tão importante para nós como instituição. And after her, I would like for Manfred to speak a little, and then we will close this webinar. Veridiana, com você. Veridiana. Então, eu gostaria de te agradecer, Manfred, né, ao senhor e toda a sua equipe, né, por terem aberto as portas, né, da sua universidade para a gente. I'd like to thank Manfred and his team for opening the doors of their university for us. Né, nos sentimos praticamente dentro da Universidade de Concórdia com as explanações que vocês nos deram. We're already feeling like we were inside of the university with all your explanations about it. Pelas excelentes explanações do funcionamento, né, e das possibilidades que podemos ter de parcerias. For the excellent explanations about the university and how we can do a partnership between our two universities. E que o IFSul, de mesma forma, também, né, está de portas abertas, que a gente continue, né, nessas conversas para futuras parcerias. And IFSul, we are with open doors to talk more about it and have more partnership with you guys. O IFSul é parceiro, né, para essas ações tão importantes, né? Conte conosco, então. Obrigada. We'd like to be a part. Da equipe. We'd like to be a partner of you guys, and we'd like to thank you, Manfred, and your whole team. Obrigado, Veridiana, pelas palavras e por todo o apoio, né, que a reitoria tem dado a esse tipo de evento. Então, conte sempre conosco. Thank you, Veridiana, for your kind words and all the rectory, and count on us. Manfred. Yeah, thank you so much. Colleagues from Concordia, I will just thank everyone in Portuguese and I will tell you afterward. So, muito obrigado, professora vice-reitora Veridiana, pelas suas palavras, a todos os colegas aqui, o Jander e o Pedro e todo mundo, por esse belo momento. Para nós é uma coisa muito importante, porque essa parceria é recente, é nova, a gente está muito orgulhoso disso. Como eu disse, o Brasil é um lugar de foco para nós, internacional, e estamos realmente ansiosos para vermos. Eu, na minha próxima visita ao Brasil, se Deus quiser, realmente quero ir visitar vocês, tá? E a gente aguarda uma visita de vocês aqui, muito bem-vindos à bela Edmonton, belíssima Edmonton. A gente vai receber vocês aqui de braços abertos, colegas da reitoria, colegas professores, alunos que vêm em intercâmbio. Os alunos aqui, ó, só para dar um gostinho aqui, os alunos que vêm para intercâmbio, eles vêm para um semestre, na maioria das vezes.
às vezes pode ficar um ano inteiro também, o máximo é um ano de intercâmbio, né? Então, muitos alunos brasileiros vêm para cá e daí, depois que passou já uns 4 meses, eles estão querendo, eles querem estender mais um semestre. Eles começam a arrancar os cabelos. Como é que eu posso estender? A Concórdia vai permitir, a minha universidade vai permitir, daí a gente ajeita e coisa e tal. Alguns conseguem ficar, outros não, aí vão embora. Triste, mas o pessoal adora vir aqui para Edmonton, tá? Eu tenho certeza, eu adoro também, assim, a região Pelotas, com essa questão cultural, histórica, antiga e portuguesa, né? Maravilhosa essa região aí. Então, muito orgulhoso, muito obrigado por esse espaço, aos nossos ouvintes aqui, tudo de bom. Desculpem a tradução capenga aqui de um imigrante ao Canadá, que já está 15 anos aqui, tá bom? E tudo de bom para todo mundo, hein? Tá? Obrigado, Manfred. O teu português está excelente. Muito gentil. Muito obrigado. E quando tu vieres aqui, toda a equipe, nós vamos oferecer um chimarrão para vocês. Opa. Muito obrigado. Chimarrão, that's a matter team. Thank you to my team, Concordia. You are great. Thank you. Muito obrigado. Eu queria então finalizar este momento. I'd like to finalize this moment. E agradecer novamente ao Manfred. And thank Manfred again. E também ao Patrick, a Xinxin, Isha, Mike e Amanda. And Patrick, Xinxin, Alfred and Amanda. E a toda a equipe da Concórdia que se mobilizou para realizar esse acordo com o nosso instituto. And all the team of Concordia professors to do this accord between our two universities. Depois de ouvir tudo o que essa noite nos possibilitou, after hearing all this night made us hear and share between us, nosso grupo de trabalho vai pensar melhor em como podemos estreitar mais relações com vocês. Our faculty will study how to straighten the relationship between us. Eu também quero agradecer aqui o apoio da Diretoria de Assuntos Internacionais. I'd like to thank the Directory of International Affairs, a Pró-Reitoria de Pesquisa, the Pro-Rectory of Research, que tem possibilitado fazermos esses acordos e possibilitar também ações internacionais para os nossos estudantes e servidores. That allows those accords and this exchange between our students. E se alguma pessoa que está vendo essa live ou vai vê-la mais tarde, and if someone is watching this webinar or will watch it later, tiver algum interesse nas áreas em que Concórdia relatou aqui, if you have some interest on the areas that the members of Concordia University spoke about in this webinar, então pode procurar a Diretoria de Assuntos Internacionais para nós conversarmos. So you can seek the Directory of International Affairs so we can talk. Então, uma boa noite a todos e esperamos que tudo isso sirva para trazer um grande movimento para que as pessoas consigam fazer ações de mobilidade acadêmica entre as nossas instituições. So good night, everybody, and we hope that this webinar provides more mobilization between our universities and we can expand this subject. Obrigado, Manfred, obrigado, equipe. Boa noite. Thank you, Manfred and the team, and good night.